Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu gostaria de discutir o algoritmo vetor de distância. Num vídeo anterior, nós discutimos um algoritmo de roteamento chamado estado do enlace que se inicia com informação global, ou seja, todos os roteadores têm a topologia completa da rede, eles têm a informação dos custos dos enlaces. Agora nós vamos trabalhar com um algoritmo de roteamento chamado vetor de distância, que trabalha com informação descentralizada, ou seja, inicialmente os roteadores só conhecem os custos dos enlaces com os vizinhos próximos e, através de um processo iterativo, eles trocam essas informações parciais até chegar à topologia da rede. O algoritmo vetor de distância é baseado na equação de Bellman-Ford, que explora o seguinte princípio: supondo que eu já tenha viajado de x até v, então o custo do caminho de x a y será o custo de x a v mais o custo do menor caminho de v a y. Seja dx de y o custo do caminho de menor custo de x para y. Então, dx de y vai ser o custo do enlace direto de x para v mais o custo estimado do caminho de menor custo de v para y, sendo que o mínimo índice v significa que nós temos que assumir, ou seja, aplicar esta equação a todos os vizinhos v de x, ou seja, a todos aqueles vizinhos para os quais existe uma aresta direta entre x e esse vizinho. Suponha que os nós vizinhos de U, ou seja, os nós xVW, tenham a informação parcial de que, para o nó de destino Z, a distância de V a Z é 5, por este caminho aqui, 2, 3 e mais 2, 5. A distância de x a z é 3 e a distância de w a z também é 3 por este caminho aqui. Então, a equação de Bellman-Ford diz que a distância de U a Z vai ser uma dessas três alternativas. Ou vai ser o custo de U a V mais de V a Z, ou será o custo de U a X mais de X a Z, ou será o custo de U a W mais W a Z. Substituindo o custo desses enlaces, nós concluímos que, das três opções, o nó X deve ser o próximo salto para atingir o caminho de custo mínimo para o nó de destino Z. A ideia-chave do vetor de distância é que, de tempos em tempos, cada nó envia para seus vizinhos sua própria estimativa do vetor de distância. Esse de tempos em tempos significa que toda vez que um nó tiver uma novidade, ou seja, um enlace deixou de funcionar ou há um novo enlace à disposição, ele envia para seus vizinhos sua própria estimativa. Quando x recebe uma nova estimativa do vetor de distância de um de seus vizinhos, ele atualiza seu próprio vetor de distância usando a equação de Bellman-Ford abaixo. Em condições normais, o dx de y estimado converge para o custo mínimo real. Veja este exemplo de vetor de distância no tempo t igual a zero. Veja este exemplo de vetor de distância. Em t igual a zero,
todos os nós têm distância estimada para o próximo vizinho apenas. Por exemplo, o nó A ele tem a informação que a distância de A a B é 8 e a distância de A a D é 1. As outras distâncias o nó A ainda não conhece. Todos os nós enviam seu vetor de distância local para seus vizinhos. Em t igual a 1, por alguma mudança na rede, todos os nós recebem o vetor de distância de seus vizinhos, calculam seu novo vetor de distância local e enviam seus novos vetores de distância local para seus vizinhos. Em t igual a 2, nova mudança, novo ciclo. Todos os nós recebem os vetores de distância de seus vizinhos, calculam seus novos vetores de distância local e enviam seus novos vetores de distância para seus vizinhos. E assim por diante. Vamos conferir agora como ocorrem as computações iterativas dentro de cada nó. Suponha que no tempo t igual a 1, B recebe o vetor distância de A, C e E. A informação parcial que B tem em t igual a 1 é mostrada nessa tabela. Depois, nós temos essa informação parcial no nó a informação parcial no nó C, a informação parcial no nó E, que enviam as suas informações parciais para B. B calcula aplicando a equação de Bellman-Ford. Essas equações assumem nesse estágio t igual a 1 esses valores, distâncias de B a A igual a 8, B a C 1, B a D 2, B a E 1, B a F 2, B a G infinito por enquanto, BH 2, BAI infinito por enquanto. Com isso, uma nova tabela em B é possível. Note que agora alguns valores, como a distância de B a F, já se sabe que é igual a 2. Essa tabela aqui em cima está desatualizada de alguns valores, portanto, ela vai ser substituída pela nova tabela. T igual a 1, B envia essa tabela para C. C faz os cálculos. Com isso, a equação de Bellman-Ford para C indica que a distância de C para A é 9, de C para B 1, de C para D por enquanto infinito, de C para E 2, de C para F por enquanto infinito, de C para G por enquanto infinito, de C para H por enquanto infinito e de C para I por enquanto infinito. Uma nova tabela em C se forma e alguns valores, como por exemplo a distância de C até A se atualizou para 9. Portanto, essa nova tabela substitui a anterior. E assim sucessivamente, os dados vão se atualizando pouco a pouco. Agora nós vamos ter a atualização em E. Note que com várias iterações, A vai acabar descobrindo que existe um caminho mais curto de A até B que seria igual a 3. O vetor de distância faz a difusão da informação de estado de forma iterativa. Tome como referência o nó C. Em t igual a 0, a situação é essa mostrada no diagrama. Em t igual a 1, há a propagação de informação para uma parte da rede. Em
t igual a 2, essa propagação se estende a outra parte da rede. Em t igual a 3, mais uma parte da rede, e em t igual a 4, no nosso caso, toda a rede recebeu a informação de C. Veja este outro exemplo de vetor de distância. No tempo t igual a 0, a distância de x até z é igual a 7. A distância de z até x é igual a 7, como mostrado aqui. Na iteração seguinte, cada um desses nós envia a sua tabela para seus vizinhos. Então, o que acontece no nó x, por exemplo? A distância de x a y é calculada novamente com as novas informações e se conclui que a distância de x a y continua sendo 2. Mas a distância de x até z, de acordo com a tabela de Bellman-Ford, agora passa a ser 2 mais 1, ou seja, a menor distância de x até z é passando pelo nó y. Na atualização seguinte, todos os nós têm já a topologia completa da rede, muito embora cada um deles tivesse uma topologia inicial parcial da rede.